Visitante, se você está visitando, nós hoje estamos terminando uma série, uma breve série de mensagens no livro de Ruth. Então, nós iremos hoje trabalhar o trecho final, Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22. Então, Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22. Eu sei que existe uma grande diversidade de versões, então eu vou ler e eu peço que você acompanhe e mantenha a sua Bíblia acessada ou aberta durante o tempo da exposição. Ruth 4, de 13 a 22 diz: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concebeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos descendentes de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Roão, Roão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Vamos orar mais uma vez, irmãos? A gente ora pedindo a iluminação do Espírito sobre esse texto, para que possamos aprender, que essa mensagem ela fique guardada em nossos corações. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós temos a sua palavra, cremos nesta palavra e ela é suficiente. Não somos aptos, Pai, a compreender, mas temos o Espírito Santo conosco. Então o nosso clamor é que o Espírito que inspirou os autores agora possa iluminar esta palavra aos nossos corações. Que nossos ouvidos e olhos estejam atentos à palavra. Possamos de fato nos alimentar deste verbo, deste alimento espiritual e ter o nosso espírito fortalecido. Se porventura, Pai, alguém nesta noite não pertence a Ti, que esta palavra também seja o instrumento salvador. Só ela é apta para isso. Então que o Espírito Deus, Espírito Santo, use esta palavra para salvar, transformar, renovar, curar vidas nesta noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz é o tema desta nossa última mensagem do livro de Ruth. Hoje chegamos então ao fim dessa jornada. Há algumas semanas saímos de Belém junto com Ruth, Elimeleque, Malom e Quilion, e acompanhamos esta família em sua trajetória. Hoje nós então chegamos ao fim. Chegando ao fim, nós identificamos que esta é uma bela história de amor. Uma história que vai se passar em um dos piores momentos de Israel, no período dos juízes, diz lá no início do texto. E é interessante, inclusive a posição que Ruth foi colocada dentro dos livros, como foi arrumado, porque vem o livro de Juízes, vem então o livro de Ruth, como sendo um livro de transição. Por quê? Porque termina com o nome de Davi, o grande rei de Israel, e logo depois começa o livro que vai tratar de Davi. Então Ruth ele está posicionado não em ordem cronológica, mas foi cuidadosamente colocado ali como uma transição entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia em Israel. Essa história nos lembra que no meio de circunstâncias difíceis, o Senhor está guiando todos e todas as coisas pela teia da sua providência. A providência de Deus, ela está agindo, Deus está olhando para tudo e todos
e as coisas estão se movimentando em uma ordem que talvez não faça sentido para nós. Talvez até mesmo ao olhar para a criação hoje, ao olhar para o mundo hoje, a gente pense, sejamos tentados a pensar ou que Deus abandonou a criação ou perdeu o controle dela. Textos como este de Ruth, e não só este, mas estamos encerrando então uma série de mensagens de Deus, nos mostra que não. As coisas estão no controle. A fome em Belém estava no controle e havia um propósito. A ida daquela família para Moabe havia um propósito. Até mesmo a morte dos familiares de Noemi havia um propósito em todas essas coisas. E é isso que nós aprendemos. E isso traz descanso ao nosso coração ansioso, ao nosso espírito ansioso. Por quê? Porque entendemos e aprendemos que Deus ele está cuidando de tudo. No último capítulo, nós vimos então o arranjo do casamento. Semana passada, nós vimos todo aquele concerto feito ali, aquele momento em que Boaz vai procurar o parente mais próximo ainda para saber se ele seria o resgatador ou não. Mas, como vimos, Boaz de fato se torna o resgatador, compra a propriedade, se casa com Ruth e agora os dois são uma só carne. Deus abençoa então a união de Noemi, ou melhor, a união de Ruth e de Boaz, e eles têm um filho. Um filho nasce dessa relação. Vimos o desenrolar da história de Noemi, de Ruth e de Boaz nessas últimas semanas, circunstâncias extremamente difíceis, até mesmo desesperadoras, mas vimos também muito cuidado divino. Em meio a esses momentos de dificuldade, Deus ia cuidando, o início da colheita, a misericórdia de Boaz para com Ruth, a colheita deixada para trás para que ela pudesse ter alimento, para que ela pudesse suprir não só a vida dela, mas também da sua nora. Então, talvez você precise ler novamente e essas questões virão à mente, mas nós vimos o cuidado divino em meio às dificuldades da vida. O Senhor está provendo redenção e usando as boas e as más circunstâncias da vida para lidar com a situação de cada um de nós. E é claro que quando as coisas vão bem, nós glorificamos a Deus, mas às vezes as coisas vão mal, às vezes os problemas batem a nossa porta, a nível familiar, profissional, saúde, financeiro ou tantas outras questões. Mas Ruth nos mostra que Deus em sua soberania cuida de tudo. Aprendemos sobre 3 personagens então. Eu gostaria de nesse final pensar nesses 3 personagens e na trajetória deles. O primeiro foi Noemi. Noemi sai de Belém em rebelião contra Deus. Noemi sai de Belém porque não havia pão em Belém. E eles acharam, Noemi e a sua família, eles decidiram que valeria a pena caminhar para distante da vontade de Deus. Por quê? Porque lá em Moabe, numa terra pagã, eles encontrariam sustento, alimento, pão. Este é o motivo pelo qual eles abandonam, eles se afastam da presença de Deus, e isso nos deixa um alerta. Falamos e eu acredito que vale a pena nós repetirmos. Tome cuidado com as decisões que você toma. E principalmente, irmãos, quando nós estamos indo contra a vontade revelada de Deus. Era claro no contexto do Antigo Testamento, que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion não deveriam sair de Israel. Por quê? Porque o templo estava em Israel. Porque a presença de Deus estava em Israel. Isso estava revelado. Então, sair dessa presença é uma atitude de rebelião contra Deus. Por vezes temos essas atitudes de rebelião contra Deus, quando pecamos intencionalmente. Sabemos que estamos fazendo errado e tentamos justificar. Talvez se alguém, o texto bíblico não nos mostra isso, mas se alguém, um parente, um amigo próximo de Elimeleque fosse confrontá-lo e dizer o seguinte: Elimeleque, você não deve sair de Belém, o templo está aqui, os sábados, as festas, o sistema de sacrifício, os sacerdotes, está tudo aqui. Ele diria o seguinte: você não sabe das minhas necessidades, você não sabe das minhas lutas, vou pegar minha família e vou para Moabe. Tome cuidado, irmãos.
Nós vimos, principalmente para Elimeleque e os seus 2 filhos, que sair da presença de Deus pode custar caro. Pode custar caro. Elimeleque diz no primeiro capítulo: eu estou indo por um tempo. Mas esse um tempo para ele não volta mais. E normalmente é assim que a gente pensa, né? Não, eu vou pecar, mas é só por um tempinho. Eu vou pecar por um tempo porque está difícil, mas depois a gente volta, está tudo certo. Não está tudo certo. E você pode não voltar. Noemi voltou. Havia um plano de Deus para isso. Elimeleque e os seus 2 filhos não. Noemi se afasta então em rebelião. Vai para uma terra pagã com seu marido e família. Perde tudo, perde marido, perde filhos, volta vazia e volta amarga. Você percebe que Noemi, dos 4 que foram, volta um, Noemi. Ah, pastor, mas Noemi voltou vazia, voltou amarga, voltou sem prazer de viver, sem alegria nenhuma, sem conseguir enxergar em volta as bênçãos de Deus. Mesmo com Ruth, porque ela volta com Ruth ao seu lado, e as mulheres agora de Jerusalém dizem: olha, Ruth é melhor do que 7 filhos. Ainda assim, Noemi estava tão amarga quando retorna de Moabe, retorna de sua rebelião, que ela não conseguia nem ver a bênção que tinha ao seu lado, que era sua nora, Ruth, incapaz de perceber as bênçãos que tinha. Ela que começou vazia e amarga, agora, final do capítulo, termina como? Versículo 16, nós vemos uma mulher não só resgatada em seus bens, resgatada em sua segurança e provisão, mas principalmente com o seu espírito renovado. Termina a história feliz, cuidando de um bebê, cuidando de um descendente seu, abraçando essa criança, que também é chamada de seu resgatador. Noemi nos mostra que toda atitude de distanciamento de Deus trará consequências. E é óbvio, né? Você vai olhar para o final da história e vai falar: pastor, mas no final das contas deu tudo certo. Graças a Deus por isso. Mas a gente sabe que nem sempre dá, né, irmãos? Que nem todas as vezes que a gente se afasta, ou nem todos aqueles que a gente conhece, né, que um dia se afastaram, retornam. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com as atitudes. Tome cuidado com o desejo, com as propostas, com a facilidade de nos afastarmos da presença de Deus. Não só Noemi, nós acompanhamos também Ruth, alguém que aparece, né, na nossa segunda pregação. Essa jovem aparece ali, e se os primeiros 5 versículos tratam de Elimeleque, o segundo já vai tratar de Ruth, Noemi e dessa relação. Ruth, ela não faz parte do povo de Israel, ou melhor, ela começa a história sem fazer parte, né, do povo do pacto, vive em uma terra pagã, inimiga de Israel, longe de um Deus verdadeiro. Uma família de Belém se muda então para Moabe, para sua cidade, e ali ela conhece o filho dessa família, e ela se casa, vai se casar com um homem de Israel, mas que havia fugido de Israel. Vai se casar com um homem de Deus, do povo de Deus, mas que estava fugindo deste Deus. Ainda assim ela se casa, o texto diz que passam 10 anos, ela não tem filhos, seu esposo morre, ela fica viúva. Mas nisso tudo Deus abriu o seu coração para ela crer em Deus, se tornar uma verdadeira israelita pela fé. A história de Ruth, irmãos, é a nossa história. Nós nascemos distantes, Paulo vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa história é a história de Ruth. Às vezes nós queremos nos comparar a Boaz, o homem íntegro. Não, nós somos Ruth, nós somos os pagãos, nós somos aqueles que nascemos distantes de Deus, com o nosso coração corrupto, adorando o pecado, querendo pecar, preso, escravo ao pecado. Mas então Deus, em sua infinita misericórdia,
Ele nos alcança e nos traz para perto, Ele nos torna o Israel dele pela fé, família dele pela fé. Nisso tudo Deus abre o coração dessa jovem. Ruth foi com sua sogra para Belém, ela retorna com sua sogra para Belém, firmando um pacto com Noemi e com Deus. Ficou por um tempo assim, como viúva, pobre e estrangeira na terra de Judá. Mas como que termina a história de Ruth? Ela é resgatada. Ela é resgatada e se casa com um resgatador, que é Boaz. Reconhecida em toda a região pela sua piedade, pela sua fidelidade, pela sua postura, lembrada na história da redenção e bisavó de Davi. Então a história daquela pagã é completamente transformada quando ela se encontra com o Deus de Israel. Deus utilizou a fome em Belém, o pecado de Elimeleque, a morte de Malom, seu esposo, para atrair Ruth para Belém. E para atrair Ruth para ele mesmo, né? Deus estava atraindo Ruth para ele mesmo. Ela então se casa com Boaz e faz parte da linhagem de Davi. E se ela faz parte da linhagem de Davi, ela faz parte da linhagem de Jesus. Ruth então experimenta o triunfo da graça. E aí vale uma observação que nós falamos nas últimas semanas, que Boaz é um tipo de Cristo. Quando nós dizemos um tipo, nós queremos dizer que algumas características que nós vemos em Boaz, nós vamos ver em Jesus. Obviamente que de uma forma perfeita, né? Em Jesus Cristo. E teologicamente a gente sempre usa esse termo, né? Davi é um tipo de Cristo, porque ele é um monarca e foi o maior rei de Israel, e ele apontava para aquele que seria o maior rei, o rei dos reis, que é Cristo. Abraão, então os personagens do Antigo Testamento por vezes apontam para Cristo. E nós falamos muito em Boaz, mas vale a pena ressaltar que Ruth, aqui nesse texto, também nos lembra algo de Jesus. Ela se sacrifica pelo bem de Noemi. Ela faz um pacto, e esse pacto é: aonde você for eu vou, aonde você morar eu vou morar, e aonde você morrer eu vou morrer. Com esse pacto ela estava dizendo: eu deixo a minha terra, eu deixo os meus deuses, eu deixo os meus parentes, eu abandono tudo para o bem-estar da sua sogra, de uma senhora, de uma idosa. Ruth abriu mão de tudo para o bem de quem não merecia o seu amor. Ela não precisava amar Noemi. A outra nora, a órfã, foi embora. Ela não precisava amar, mas ela amou. E este amor cobrou dela tudo. Tudo. A cidade reconhece o valor de Ruth, dizendo que ela é melhor do que 7 filhos. Então Ruth também traz características que nós vamos ver no nosso Senhor, né? Aquele que abandonou, que deixou a sua glória para vir e nos resgatar. Mas nós também encontramos Boaz. E Boaz é esse homem rico, um senhor já de idade, sem esposa, termina casado com essa mulher virtuosa, com um filho e com um nome na história da redenção. Boaz, ele é um bom resgatador, nós vemos no texto. Ele salva a família de Ruth e Noemi, faz o seu nome grande em Israel, querendo simplesmente servir a Deus. É um exemplo daqueles que de fato se tornam importantes, né? Aqueles que querem somente servir a Deus. Boaz, Obed, seu filho e seus descendentes se tornam parte da linhagem de Cristo, aquele que é o grande servo sofredor, o grande Goel, resgatador. E é uma história extraordinária, né, irmãos? Em apenas 4 capítulos, dependendo do tamanho da letra da sua Bíblia, 3 ou 4 folhas, nós aprendemos que a providência de Deus, ela se manifesta até mesmo nos tempos de desespero. Nós aprendemos que a fidelidade e o amor de Deus em prover e chamar seu povo ao arrependimento. Nós aprendemos sobre o problema de tomar decisões fora da palavra de Deus.
Nós vimos o drama do coração pecador amargo, que não encontra alegria, que não encontra perdão, que não encontra satisfação ou contentamento. Nós vimos a escolha de retornar ao caminho de Deus e quão difícil essa escolha pode ser. Nós vimos o cumprimento do pacto de Abraão, né? Onde pessoas que não fazem parte do povo estavam sendo alcançadas e conduzidas à presença de Deus. Nós vimos o amor pactual, o amor recede. Nós vimos o custo desse amor. Nós vimos a questão de cuidar do pobre, do necessitado. Quando olhamos para Boaz, nós vimos a importância de sermos responsáveis em tudo aquilo que o Senhor nos dá. Nós vimos o descanso e proteção, e como esse descanso e proteção apontam para Cristo, o resgatador de nossas almas. Você percebe? Em apenas 4 capítulos, 2 ou 3 páginas da Bíblia, quantas coisas nós aprendemos ao longo de 6 semanas? Que essa realidade sirva para te inspirar a ler a Bíblia. Talvez você leu Ruth diversas vezes na leitura anual e nunca tinha percebido quanto tesouro você pode extrair se você se comprometer com a palavra de Deus. Eu gostaria então de pensar em algumas lições que nós extraímos deste último texto, desse último trecho. E a primeira delas, eu acho que passa um pouco despercebido. Eu acho que essa lição, quando você olha, olhando o livro como um todo, você não seja algo que salta aos nossos olhos, mas que é importante ser dito. E é que Deus ouve as nossas orações e cuida de nós, e o texto nos mostra isso. O livro ele tem uma sequência de orações que são todas respondidas. Primeiro, Noemi pede a Deus que recompense sua nora com bondade. Está lá no capítulo 1, versículo 8 e 9. E aí o que acontece? Ruth recebe Boaz. Boaz é a resposta da oração de Ruth. Boaz pede a Deus que recompense Ruth por sua bondade para com Noemi, dando-lhe proteção. Capítulo 2, versículo 12. E o próprio Boaz é a resposta dessa oração, porque é ele quem vai ser o resgatador e provedor. Noemi ora para que Deus recompense Boaz pela sua bondade, lá no final do capítulo 2, versículos 19 e 20. E Ruth é a resposta dessa oração. A recompensa de Boaz por sua bondade é o seu casamento com Ruth. Ruth é a resposta que abençoa Boaz. E Boaz pede a Deus que recompense Ruth pela fidelidade ao seu marido falecido. Capítulo 3, versículo 10. E essa oração é atendida com o casamento e o filho, que leva adiante o nome de Malom. Nós vimos aqui a lei do levirato. O que nós aprendemos aqui? 2 lições, irmãos. A primeira delas é que Deus ouve as nossas orações. Às vezes, nos momentos difíceis, desesperadores, amargos da vida, deixamos até mesmo de orar. Nos momentos de tentação, onde o pecado está vindo contra nós, nós desanimamos de orar. Mas esse livro ele nos ensina que Deus está ouvindo as nossas orações. E Deus responde às orações. Então nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos parar de pedir. Nós não podemos deixar de colocar diante do Senhor as nossas necessidades, por mais difíceis que elas pareçam ser. Porque através da oração, Deus ele está trabalhando em nossas vidas, moldando nossa vida à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Olhando também para tantas orações e orações respondidas, nós vemos que Deus cuida de cada um de nós, mas que também Ele nos usa para que possamos cuidar uns dos outros. Nós vivemos um grande desafio nesse tempo, que é o desafio do individualismo. Pessoas são ilhas protegidas. Esses dias falamos aqui, sobre muros que são construídos para nos proteger, por vezes para que as pessoas não nos enxerguem como nós somos, ou para proteger nossas ideias, gostos, nossos desejos. A questão é, Deus não só usa
as circunstâncias. Deus não só cuida de nós, como Deus usa as nossas vidas para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos, para que os nossos irmãos possam cuidar de nós. É um cuidado mútuo. Essa história deve nos lembrar de que Deus cuida individualmente de nós, não apenas em termos gerais, quando nós pensamos, não, mas Deus está cuidando de tudo, e às vezes pensar em termo geral é até mais fácil, né? Não, Deus cuida de todas as coisas, e Deus não está preocupado com os meus pequenos problemas, ou as pequenas situações ou circunstâncias que acontecem em minha vida. O texto nos mostra que não. Deus, ele está cuidando especificamente de cada situação, de cada momento, de cada circunstância, não apenas em termos gerais de cuidar de um povo ou de uma igreja, mas de cada ovelha que é dele, de cada filho dele. As ovelhas de Cristo estão protegidas em seu cuidado, e eu entendo, irmãos, que por vezes até a nossa fé numa palavra dessa é testada quando as dificuldades e problemas batem à nossa porta. Mas o que nós temos que entender é que o nosso resgatador, Jesus Cristo, ele fez a obra completa. E se você é dele, você está salvo. Os problemas desta vida irão te alcançar. As doenças, as dificuldades, as perdas, tudo isso. Mas o maior de todos os problemas, que é a morte, já está vencido. Quando nós morrermos, iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Estaremos com Cristo eternamente. Então ele cuida de nós aqui nessa terra, cuida. Mas o cuidado maior, o presente maior, o resgate maior, já aconteceu naquela cruz. Quando ele derrama a sua própria vida, quando ele paga o preço pelo resgate e nos resgata do império das trevas. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós, respondendo às nossas orações. Deus está cuidando de nós, nos colocando em uma igreja onde entende, que você precisa cuidar e ser cuidado, que você precisa amar e ser amado, que você precisa ser disciplinado, que muitas vezes será chamado a atenção com amor, cuidado, para crescimento, para que você possa sentir este cuidado divino. E como Deus tem cuidado das nossas vidas através da congregação, através dos nossos irmãos, através do estar juntos. Nós aprendemos também uma segunda lição, e ela é extremamente importante. A primeira, ela é extremamente importante, Deus ouve as nossas orações e cuida de nós, mas a segunda também. E Deus, ele escolhe pessoas imperfeitas. E é claro que só existem pessoas imperfeitas, Não existe, só existe um perfeito, o próprio Cristo, um homem perfeito. Mas é interessante dizer isso, porque muitas vezes, e aí você vai entender aonde eu quero chegar, nós colocamos os nossos pecados como empecilhos, E de fato são. Mas a obra de Cristo é a obra que perdoa pecados. Então, Deus usa pessoas imperfeitas que se arrependem dos seus pecados, que vivem essa vida de arrependimento, de penitência. Quando nós consideramos, por exemplo, a árvore genealógica de Jesus ou de Davi, aqui o texto termina com Davi, algo fica muito claro. As pessoas relacionadas ali têm histórias vergonhosas. Você tem algum tio que você tem vergonha dele? Aquele tio chato com as piadas sem graça? Talvez você seja esse tio, está aqui, ou essa tia. Tu tem, Daniela. Tu está rindo, tu está lembrando do tio agora. Não está? Não precisa falar. Mas está, Daniela, Daniela está lembrando do tio, ela sabe quem é esse tio. Você também deve saber quem é. Se você não sabe quem é esse tio, talvez seja você, o tio que tem um pouco de vergonha. Quando chega na festa, o pessoal chegou para ver, ou para comer, aquele negócio, aquelas piadas inconvenientes e tudo mais.
A genealogia de Jesus são de pessoas ainda piores que isso. A genealogia de Davi são pessoas piores que isso. Exemplo, Judá, irmãos. Deste homem veio o leão da tribo de Judá, o Cristo. Mas Judá era um homem violento, com hábitos terríveis, de dormir com prostitutas. Adão, um homem que mesmo sem ter a natureza pecadora, decidiu seguir a voz da serpente. Noé, depois de um grande ato de fé, de uma grande ação de fé, que foi construir a arca, logo depois fica bêbado em sua tenda, se embriaga. Abraão mente 2 vezes a respeito de sua esposa, para não colocar a sua vida em risco. Jacó, mentiroso, enganador. E o próprio Davi, que adultera com Batseba e planeja a morte de Urias. Quando nós olhamos para essa lista, se nós tivéssemos que fazer uma lista de pessoas que nos antecederam, familiares, dificilmente colocaríamos pessoas com histórias tão feias. Procuraríamos aqueles melhorzinhos, porque esses daqui é muito difícil, são histórias terríveis. Mas não se engane, irmãos, eu e você somos tão pecadores, tão ruins, tão perversos, tão malignos quanto esses homens. A única diferença entre nós e aqueles que hoje ainda continuam vivendo dessa forma é a graça de Deus. É a graça de Deus. Você olha para Judá e fala: absurdo, você é desse jeito. Charles Spurgeon dizia, quando alguém fala mal de você, fique tranquilo, você é muito pior do que essa pessoa está falando. Você é pior ainda. E essa é a nossa realidade, todos nós, homens, pecadores. O pecado não é algo pequeno, o pecado não é algo simples, o pecado é uma afronta direta à santidade de Deus. Não é pecadinho, não existe essa história, queridos. Qual é a boa notícia? Olhando para essa relação de homens e olhando para a minha própria vida, a boa notícia é que pecadores podem ser redimidos, resgatados, transformados por Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Por isso Deus usa pessoas imperfeitas, porque são as únicas que existem, mas Ele transforma essas pessoas, Ele transforma esses corações, Ele transforma essas vidas, Ele transforma os afetos, Ele transforma os desejos, transforma as prioridades. Deus transforma tudo, irmãos, e usa as nossas vidas. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho, a mensagem poderosa da salvação. Ele usa até mesmo pecadores vindos de outras nações. E nós vemos isso na genealogia de Jesus. Mulheres que são citadas ali, poderia ser citadas heroínas, poderia ser citada as mulheres que deram origem ao povo, Sara, mas citaram Ruth, a moabita estrangeira, ou a mãe de Boaz, a mãe de Boaz, que era também uma estrangeira, Raabe, uma prostituta, que foi transformada. Deus usa. Por quê? Porque os piores pecadores podem ser transformados, podem ser redimidos e resgatados por Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus iria escolher uma família como esta, um bando de homens e mulheres impuros, um grupo imoral, enganador, um grupo de pecadores. É importante notar, irmãos, que por causa do pecado original, Gênesis capítulo 3, não existe família desprovida de pecado. Todas são manchadas. E além disso, serve para vermos que a Bíblia não é um livro, e isso é importante, tá? Preste atenção nisso. A Bíblia não é um livro acerca de como ser bom para agradar a Deus. A Bíblia não é um livro de moralidade. A Bíblia não é um livro para você ser moralmente alguém correto e perfeito. Não é. Muito pelo contrário, o que ela está fazendo aqui é expor o nosso pecado, para que através dessa exposição possamos nos arrepender pela graça e pelo sacrifício que o nosso Senhor Jesus, Ele fez na cruz.
Não temos como agradar a Deus pela nossa própria vida, não temos como agradar a Deus pelas nossas escolhas corretas, não temos como agradar a Deus porque nós somos pessoas moralmente corretas. Não, a única forma de sermos aceitos diante de Deus é se nós estivermos agarrados a Cristo Jesus, é se Cristo for o Salvador das nossas vidas, é se o sangue de Cristo lavar as nossas vidas, nos purificar de todo o pecado. O mérito é dele, é completamente dele. Se nós estamos na presença de Deus hoje, é porque Cristo nos alcançou, o Espírito nos conduz ao Filho, e o Filho nos torna agora membros da família de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Jesus Cristo em sua família, e por causa dessa família, para salvar os seus, ele se mistura a pecadores, ele vem a esta terra 100% homem, caminhar com pessoas de vidas difíceis, caminhou com coletores de impostos, caminhou com pecadores e prostitutas. Por quê? Ele mesmo diz, porque ele veio para aqueles que estavam doentes, ele veio para resgatar pecadores. Esta é a mensagem em toda a Bíblia, não por meio de dizer, e aí, essa é a questão. Jesus não está olhando para os pecadores e dizendo, está tudo bem, vá e continue vivendo desta forma. Não, o que ele diz é, eu vou levar o seu pecado sobre mim, para que você se torne uma nova criatura. E é isso que ele fez na cruz. Não há nenhum tipo de acordo. O Senhor não é condescendente com o pecado e diz, não, está tranquilo, continua do jeito que você está. Ele está chamando pecadores, para que esses pecadores sejam transformados em novas criaturas. Então é isso. O segundo ensino que aprendemos com este livro, Deus está usando pessoas imperfeitas. E o último ensino, a teia, e teia de fato, aquela teia de aranha, toda desenhada, arrumada, interligada, a teia da providência de Deus está ligando todas as coisas. Além do foco na história individual, e nós vemos aqui Ruth, Noemi, Boaz, individualmente vamos conhecendo um pouco da história de cada um, e vamos vendo como que essas histórias elas foram se interligando. O final do livro abre nossa visão e nos mostra que esta bela história diz respeito a bem mais do que meramente Boaz, Ruth e Noemi. Ela diz respeito a todo o povo de Deus. E ela diz respeito ao cumprimento da promessa que Deus ele havia feito. O desenrolar da história, o nascimento do filho, o neto que viria e o bisneto, iria alcançar muito mais do que simplesmente redimir a família de Noemi, a família de Ruth e de Boaz. Muita coisa que se passa em nossas vidas, irmãos, vão muito além da nossa capacidade de compreensão. Por vezes podemos ver alguns caminhos e resultados, mas na grande maioria das vezes não. Na grande maioria das vezes nós andamos por fé. Nós não sabemos o que vamos encontrar no futuro, mas continuamos seguindo a Deus. Continuamos entregando o controle a Ele. Continuamos confiando que Ele sabe o que está fazendo, e essa história nos mostra isso. Deus é capaz de ver todas as coisas e ver todas elas ao mesmo tempo. Ele vê passado, presente e futuro. Ele não é limitado como nós somos. Deus sabe tudo. Nós não sabemos de todos os detalhes da ação poderosa de Deus no mundo. Precisamos nos lembrar de que essas coisas de alguma forma cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Um exemplo é a vida de Noemi. Noemi provavelmente tem se questionado Deus pela morte do seu esposo e dos seus filhos, mas a morte deles de alguma forma contribui para que ela retorne humilhada a Belém, mas retorne acompanhada pela sua nora. A sua nora agora se casa com Boaz. Boaz tem um filho com ela que se chama Obed. Obed vai gerar um filho que se chama Jessé.
Jessé vai gerar um filho que se chama Davi. Davi vai ser um grande rei de Israel. E vai haver uma promessa feita a Jessé e ao seu filho, que da raiz de Jessé sairá o rei que vai se sentar no trono, e ele sentará no trono eternamente. E esse homem é Jesus Cristo. Então a morte daqueles homens e a dor de Noemi naquele momento, e ela nunca soube disso, nós estamos sabendo agora, contribuiu para a teia da providência, para a chegada do Messias, para a salvação de toda a humanidade. É assim que as coisas acontecem. Nós não temos o controle das coisas e nem a visão de todas as... Vemos muito pouco, irmãos. Sabemos muito pouco de tudo que está acontecendo. O livro de Ruth, Deus nos mostra um pouco da sua providência e de como essa providência ela opera. Podemos ver claramente a ação de Deus nesse livro, orquestrando a vida de Ruth, Noemi, a vida de Boaz, a vida de Obed. E não é assim com as nossas próprias vidas. Nós estamos olhando aqui, vendo o quadro montado, porque hoje nós temos o livro na mão, nós temos a história e podemos ler e acompanhar e dizer, é a providência de Deus. Mas a nossa vida é assim também. Na maioria das vezes não entendemos muita coisa do que Deus está fazendo, mas vislumbres como a dessa história nos ajuda a lembrar de que Ele está presente mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de amargura, de dor, de tristeza. Deus está presente. Outro aspecto que nós devemos notar aqui, isso é muito interessante, é que Deus age ordinariamente para o seu povo. Você percebe isso no livro de Ruth? Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque hoje, 2025, nós vivemos em um contexto cristão em que o sobrenatural ele é exaltado. A espiritualidade está em alta, não só nós entendemos e buscamos aquilo que é espiritual, mas fora também, onde as pessoas de uma forma deturpada estão buscando o espiritual, o metafísico, aquilo que está acima do físico e do natural. Então a igreja ela começa então a exaltar sobremaneira tudo aquilo que é extraordinário. Esse livro ele vai nos mostrar que Deus age de forma ordinária, de forma normal, de forma ordeira, sem muitos, ou aqui nesse caso, sem nenhum grande milagre. Nós não vemos um mar se abrir, nós não vemos aqui pessoas levantando do túmulo, nós não vemos uma colheita que de um dia para o outro ela está brotando e é um milagre acontecendo. Não, nós vemos a vida acontecendo na mais pura ordem. A colheita chega no tempo certo, existe uma lei para deixar algumas espigas para trás para que os miseráveis pudessem colher, e aí Boaz, na misericórdia dele, faz, deixa cair um pouco mais para ela poder colher. Ela está cuidando da sogra que é uma israelita. Deus está agindo de uma forma ordinária, Deus está agindo de uma forma normal. Este não é um livro cheio de milagres ou grandes manifestações sobrenaturais. Em Ruth não temos o mar se abrindo, multiplicação de pães, aparição de anjos, não temos nada disso. Há na igreja, às vezes, essa ideia errada de que Deus só está presente nas coisas extraordinárias. A falsa noção de que, a não ser que o paralítico ande, a não ser que um cego veja, a não ser que tenhamos visões, estamos longe de Deus, e essa é uma visão completamente deturpada. Ruth vai nos mostrar, o livro, a história dela, vai nos mostrar de uma forma maravilhosa que Deus está cuidando de nós todos os dias, de forma ordeira, na rotina, quando você vai comprar um pão, quando você vai comprar um remédio, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a escola, quando você vai ou retorna do trabalho, da escola, quando você vai ao médico, Deus está, quando você vem à igreja, Deus está cuidando de você. Diante disso, ouvimos um apelo aqui, nesse ponto principalmente, da providência de Deus, um apelo ao compromisso e a permanecermos firmes, irmãos. Estamos sendo guiados pela providência de Deus. E para onde essa providência vai nos levar? Claro que a primeira resposta é: a providência está nos levando para Jerusalém celestial. Glória a Deus por isso. É exatamente. Mas para onde a providência me levará amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano?
Para onde a providência vai me levar? Eu não sei. Eu não faço ideia, irmãos, aonde eu vou estar amanhã, da onde eu vou estar daqui a um mês, da onde eu vou estar daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, se eu vou estar vivo daqui a 2 dias, eu não sei. A questão é, o que nós vamos esperar do futuro, se nós não sabemos o que o futuro ele nos revela? Você quer ver um exemplo? Quem serão os nossos bisnetos? Quem serão os nossos bisnetos? Sabemos. Mas percebe que talvez o bisneto do Lucas seja um grande pregador do Evangelho, que no momento de trevas da humanidade, ele vai se levantar e vai pregar o Evangelho. Ou talvez o meu ou o seu bisneto, o trineto. Você percebe? Noemi não tinha ideia de quem seria Davi. Noemi não viu. Talvez Davi ainda tenha ouvido as histórias da Bisa ali, não sei, mas ouviu a história de Ruth. É interessante, eu estava lendo esses dias já a história de Davi, e é só uma percepção, não sei se era exatamente isso, mas a vinda de Ruth talvez tenha criado algum tipo de laço entre Israel e Moabe, porque em um momento que Saul está perseguindo Davi pega os seus pais e leva para Moabe, para poder se refugiar lá de Saul. Mas você percebe como que a gente não sabe o que o futuro reserva, e nem mesmo quem serão os nossos descendentes. Então esse texto nos chama a um compromisso hoje. Hoje nós devemos permanecer de pé, fiéis ao Senhor, seguindo ao Senhor, confiando em Deus, confiando que Ele está fazendo a sua obra, e nós somos parte desta obra, e nos alegramos nisso. E mesmo nos dias de trevas, mesmo nos dias de dor, mesmo nos dias de amargura, Deus continua no controle de todas as coisas, irmãos. Não sabemos muita coisa, mas o que nós sabemos é suficiente. Cristo está cuidando de nós. Deus está no controle, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Então, finalmente, os campos deste mundo, eles são do Senhor. Este livro é então sobre Ruth, sobre Noemi, Boaz, Elimeleque. É sobre colheita, casamento, pacto? Podemos dizer que sim. Mas acima de tudo, esse livro é sobre Jesus Cristo. A Bíblia é acerca de Cristo. Não apenas sobre como Deus trouxe pão para a casa de pão, mas como da casa de pão Ele trouxe o pão da vida, que iria alimentar e que iria fortalecer o seu povo. Aquele que, como Boaz, é capaz de nos resgatar com o custo de sua vida, doando tudo em obediência e morrendo na cruz. Jesus é o pão da vida, aquele que deixou muito mais do que os campos de Moabe por amor pactual. Ele deixou a sua própria glória lá no céu. Não apenas arriscou sua reputação por nós, mas de fato se tornou maldito na cruz em nosso lugar. Na hora de dor, não houve resgatador para ele. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele bebeu um cálice amargo da ira de Deus. Noemi esteve literalmente andando longe do caminho do Senhor. Todos nós, somos parte dessas pessoas, desse grupo que andou longe, que esteve espiritualmente longe, mas um dia foi alcançado e trazido para perto. Houve um tempo em que nós não éramos povo, não éramos família de Deus, andávamos longe de Deus e vazios, mas agora podemos nos aproximar, de maneira a sermos aceitos, cheios da presença do nosso Deus. Eis o Evangelho, segundo Ruth, a boa notícia de que todos os que quiserem vir terão portas abertas. Há lugar à mesa do banquete. Podemos vir,
mesmo com nossas histórias vergonhosas, somos um grupo que daria vergonha de participar, por causa de quem nós somos, mas pela vergonha da cruz, agora somos livres pelo poder de Deus, que salva todo aquele que crê, seja judeu ou seja moabita. Um dia nós vamos nos encontrar, irmãos, nos campos do Senhor, em uma nova terra, aonde não falta pão e não há amargura, aonde todos pela eternidade poderão ver, abraçar, agradecer e adorar ao nosso resgatador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, e por que não dizer, o Filho de Ruth. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, porque podemos nos encontrar contigo, nos alegrar em sua presença e aprender, Deus, finalizando esse texto tão maravilhoso. Que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre nós, que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos. Pai, que os nossos olhos sejam abertos a cada momento para enxergarmos a nossa condição pecadora, mas que possamos encontrar em Ti graça e misericórdia para sermos chamados filhos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.